Olá, seja novamente bem-vindo ao canal É Fácil Aprender. Hoje iremos dar continuidade às nossas aulas de controle estatístico de processo. Na aula anterior, nós falamos sobre os gráficos de controle, gráficos do tipo Run. Nessa aula vamos falar sobre cartas de controle, para que elas são comumente usadas, as fases de sua construção e os tipos de cartas de controle existentes. Sua utilização pode ser resumida nesses seguintes tópicos. O objetivo maior das cartas de controle é monitorar o processo para que possamos mantê-lo sob controle estatístico. Outra função é identificar se as variações são de causas especiais ou causas comuns, e dessa forma controlar o processo para poder determinar se esse processo é capaz de atender às necessidades do cliente. Podemos notar aqui o termo capabilidade, que também pode ser expresso como capacidade. Mais à frente iremos estudar o que vem a ser isso, ok? Mas por enquanto vamos manter em mente que o índice de capabilidade ou capacidade serve para dizer o quanto um processo é capaz de atender aos requisitos, ou seja, aos limites de qualidade que são propostos por um determinado cliente. Para construir as cartas de controle, primeiramente coletamos os dados e plotamos em um gráfico. Após isso, calculamos os limites de controle estatístico e são esses limites que vão nos dar a base para definir se a variação é de causa comum ou de causa especial. Em seguida, analisamos o gráfico para poder identificar o tipo de causa da variação e, caso ela tenha uma causa especial, nós iremos atuar no processo para melhorar esse processo através da utilização de outras ferramentas da qualidade. Os gráficos de controle que iremos estudar e aprender são esses 5 que aparecem na parte inferior da sua tela. Da esquerda para a direita, são eles: cartas de controle individual e range móvel, cartas de controle de média e range. A terceira é do tipo média e desvio padrão, e as outras duas são cartas para controlar dados do tipo atributo. São elas as cartas do tipo P e cartas do tipo U. Para cada tipo de dado, utilizaremos um tipo específico de carta de controle. O fluxograma que vocês estão vendo aí vai nos ajudar a decidir qual carta de controle deveremos utilizar para cada situação. Vamos aprender um pouco então sobre cada uma dessas características que vão nos guiar a usar a carta de controle correta. Vamos primeiramente entender as diferenças entre os dados contínuos e dados por atributo. Dados contínuos, eles medem as características da parte do processo, tais como tamanho, peso ou temperatura, por exemplo. Os dados frequentemente incluem casas decimais. Por exemplo, um fabricante de comida quer investigar se o processo do seu produto está consistente ao longo do tempo. Então, os dados relativos aos pesos são coletados por um analista da qualidade que registra esses dados em uma planilha, por exemplo. Os dados por atributo contam o número de itens defeituosos ou defeitos por unidade. Esses dados não possuem casas decimais. Por exemplo, inspetores de uma fabricante de lâmpada querem rastrear o número de lâmpadas quebradas. Neste caso, itens defeituosos ao longo do tempo. Para coletar os dados, os inspetores examinam cada lâmpada de uma amostra e declaram se está ou não quebrada. Eles registram o número de lâmpadas quebradas para cada amostragem. E esses dados por atributos podem ser, por exemplo, bom, ruim, sucesso ou falha, passa ou não passa. Podemos notar que dados por atributo não possuem casas decimais, ok? Lembrando novamente. Como o objetivo da aula de hoje é conhecer o gráfico do tipo individual e range móvel, vamos seguir pelo fluxograma para conhecer o que vem a ser os subgrupos, para que possamos decidir se iremos utilizar um ou outro tipo de carta de controle. Pois se os dados não são coletados em subgrupos, então devemos utilizar cartas de controle de dados individuais e range móvel. Mas o que é um subgrupo? Nos dados coletados individualmente, apenas uma única observação é coletada de cada vez. Exemplo: um analista de qualidade monitora o pH de vários lotes de um detergente líquido. Porque cada lote é homogêneo, então o analista precisa coletar apenas uma única observação de cada lote. Esses são dados individuais. E os dados em subgrupos são observações múltiplas. Elas são coletadas próximas entre si ao longo do tempo. Exemplo: um fabricante de autopeças monitora o diâmetro de rodas de um automóvel. A cada 2 horas, os inspetores fazem a amostragem de 5 rodas consecutivas a partir da linha de produção para formar cada subgrupo, ou seja, cada conjunto de 5 rodas é um subgrupo.
Agora que sabemos a diferença entre subgrupos e dados individuais, vamos aprender sobre o nosso primeiro gráfico de controle, que é o gráfico individual e range móvel. Às vezes encontramos esse tipo de carta de controle descrito como XMR. No caso aqui está como I-MR, mas o conceito é o mesmo. Tanto o I ou o X representa um dado coletado individualmente. Aqui nós podemos ver a nomenclatura dessas cinco cartas de controle escritas em inglês. IMR, que é esse Individual Moving Range. X/R, o R é de Range, Chart, que é de gráfico, e assim por diante. Agora que sabemos a diferença, vamos aprender mais detalhadamente sobre o gráfico individual e range móvel. Aqui nós temos um exemplo. Vocês podem notar que temos 21 dados coletados, 21 amostras, e cada amostra é um valor individual. A primeira amostra ela tem um valor de 85. A segunda amostra, o valor é 87. Podemos notar que temos dois gráficos plotados. Um são os gráficos do valor individual e logo abaixo o gráfico do range móvel. Podemos notar também que o gráfico de range móvel não começa no mesmo tempo em que os gráficos de valores individuais. Isso porque o range móvel ele é gerado a partir dos valores individuais, ou seja, nós vamos medir a amplitude da segunda amostra com relação à primeira. O que quer dizer isso? A segunda amostra teve o valor 87, a primeira 85. 87 menos 85, nós temos um intervalo ou um range de 2, que nada mais é do que a segunda amostra menos a primeira. Isso em valor absoluto, ok? Por que valor absoluto? Porque se notarmos a terceira amostra aqui, 86, menos a segunda amostra, o valor seria menos 1. Mas não é assim, é valor absoluto. Nós desconsideraremos o sinal para plotar o range, pois estamos falando de range. E assim por diante, nós veremos aqui a quarta amostra, que é 86, menos a terceira amostra, que também é 86, o intervalo é 0, pois 86 menos 86 é 0. A quinta amostra menos a quarta seria 77 menos 86, que daria menos 9, mas como novamente estamos falando sobre valores absolutos, o resultado desse range é 9. Então, podemos perceber que o gráfico de range é gerado a partir dos dados plotados individualmente. E assim vamos formando os dois gráficos. Isso será necessário para que possamos definir os limites de controle tanto do gráfico de range quanto do gráfico de valores individuais. Vamos ver isso mais para frente então. Aqui nós temos novamente os dois gráficos de valores individuais e logo abaixo o gráfico de range móvel, já com seus limites superior e inferior de controle definidos. Como calculamos então esses limites de controle? Os gráficos de controle individuais eles plotam dados em um gráfico e a média móvel em outro. Eles são mais comuns e mais aplicáveis para calibração e teste. Esse tipo de gráfico é utilizado quando não é possível coletar amostras em subgrupos, como já dissemos, né? Como demos no exemplo do monitoramento do pH do detergente falado há pouco. Há muitas situações onde o tamanho amostral usado para o controle do processo é 1, como por exemplo na fabricação de aço, na fabricação de celulose e outros elementos químicos. O controle do processo é realizado retirando-se amostras de apenas uma unidade. Como não é possível estimar a variabilidade através da amplitude ou do desvio padrão de cada amostra, uma vez que se trata de apenas um item nessa amostra, usamos então como estimativa da variabilidade a amplitude móvel de duas ou mais observações. Vamos entender como foram calculados os limites de controle para os dois gráficos, o de valores individuais e o de range móvel. A fórmula para o cálculo do limite superior é essa que vemos agora. O fator E2 para os gráficos individuais é 2,66. Agora é só aplicar a fórmula para obter o limite superior de 93,77 e da mesma forma proceder para o cálculo do limite inferior. Desta vez, subtraindo-se, lembrando que os limites definem a distância de 3 desvios padrões da média, ok? Então temos como limite superior 93,77, que nada mais é do que a aplicação da fórmula que está em negrito,
utilizando o fator E2, que é 2,66. Isso é uma constante para os gráficos individuais e range móvel. Para o limite inferior, novamente, nós aplicamos a mesma fórmula, dessa vez subtraindo-se, e temos como resultado 75,95. Dessa forma, nós temos a média. A média nada mais é do que a soma dos valores de todos os dados plotados dividido pela quantidade de valores. É uma média aritmética simples apenas. E nós temos ela como 84,86. Então, quais são os passos? Primeiro, a gente define a média. Definimos a média dos valores individuais plotados. Agora vamos definir o limite superior e o limite inferior de controle aplicando essas fórmulas, ok? Da mesma forma, agora temos que também definir o limite superior e inferior de controle do gráfico de range móvel. Para isso, vamos utilizar essas duas fórmulas. O CL, que em inglês Upper Control Limit, que nada mais é do que o limite de controle superior, e LCL, que vem do inglês Lower Control Limit, que nada mais é do que o limite inferior de controle. Para o limite superior, também vamos usar um fator e multiplicá-lo pela média dos ranges. Como vamos definir a média dos ranges? Novamente, também é uma média aritmética. Nós somamos todos os valores dos ranges que nós temos e dividimos pela quantidade de ranges plotados. Teremos, então, 3,35 como média. Essa média é a base para que possamos calcular os limites de controle. Aplicando na fórmula, nós vamos multiplicar 3,35 por 3,27, que é o fator D4, como podemos ver ali na tabelinha em branco aqui. Nós teremos como limite superior, então, 10,95. Podemos notar que para o limite inferior, o valor será sempre zero, pois o nosso fator, que nesse caso é zero. E 0 vezes 0 vai dar sempre 0. 0 vezes qualquer outro número vai dar sempre 0. Portanto, o limite inferior para o range móvel, nos gráficos individual e range móvel, será sempre 0, ok? O limite superior, nesse caso, é 10,95. Lembrando que os limites de controle eles são definidos considerando que temos 3 desvios padrões acima da média, como podemos ver nessa ilustração, e 3 desvios padrões abaixo da média. É bom sempre termos esse conceito para que possamos entender as fórmulas de cálculo que iremos utilizar para definir esses limites. Mais à frente também iremos utilizar esses limites para entender como interpretar as variações que estão acontecendo nos processos e assim poder definir se essa variação ela faz parte do processo, ou seja, se ela é uma variação aleatória, ou se ela é uma variação, como podemos dizer conceitualmente, uma variação sistemática, ou seja, é uma variação que não faz parte do processo e ela tem uma causa especial inserida nessa variação que merece que o processo seja investigado, ok? Na próxima aula, iremos aprender sobre cartas de controle do tipo X/R. Se essa aula foi útil para você, clique em gostei. O próximo vídeo será publicado muito em breve. Inscreva-se então para não perder esse vídeo. Compartilhe essa aula para ajudar a disseminar o conhecimento mais rapidamente. Agradeço por ter assistido essa aula até aqui. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!